Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis 6, 24. Oremos como sempre. Adonai, Pai Celeste, seja pois Tu exaltado nessa noite. Queremos o invocar, queremos nos alegrar, pois o Senhor mais uma vez irá iluminar os nossos caminhos, iluminar os nossos passos. Nós não iremos tropeçar, pois Sua palavra é certeira, Sua palavra é precisa, Sua palavra fala. É o Senhor falando com Sua igreja. A Sua palavra, ela traz vigor para aquele que está enfraquecido. A Sua palavra traz vida aonde tem morte. Obrigado, Yeshua, por estar. Afinal, iremos ler Sua palavra. E onde está Sua palavra, também Tu estás. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Todos concordam com essa ministrações. Então, vamos ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. A fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Bom, estamos diante de um rei, o rei de Israel, que estava sendo cercado pelo rei da Síria. Era uma forma estratégica para bloquear todo o acesso de alimento. E chegou o momento que o rei da Síria, que cercava, os muros de Jerusalém, ficou tanto tempo lá que Israel não tinha como mais se nutrir. E uma mulher chegou até o rei que estava inspecionando os muros e pediu ajuda. E o rei de Israel diz: "O Senhor não está te ajudando, o que posso eu fazer?" Bom, meus amados, há gritos que só o Senhor ouve. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Existem pedidos de socorro que ecoam no silêncio, atrás de muro onde mais ninguém consegue escutar, a não ser o próprio Deus. São gritos de socorro que somente um homem sensível consegue ouvir e consegue entender. Tamanho é o pedido e a aflição dessas pessoas que gritam porque estão passando fome. E enquanto muitos passam fome e são oprimidos ao lado do exército sírio, o rei da Síria ignora sua dor e os trata com desprezo. Mas o que dizer de Israel? O que dizer da igreja evangélica? Pois até entre o povo escolhido, amada, há corações que endureceram. Gente que vê a miséria e faz pouco caso.
O grito da fome ecoa, mas muitos se fazem de surdos. Pois em Israel há aqueles que se dão em bebidas, se esbanjam nas suas danças, se deleitam em suas festas e têm prazer em suas comidas. Se a igreja evangélica representa Israel, o que a diferencia do mundo? Sendo que vê os perdidos como o exército da Síria e mesmo assim não se move para ajudá-los. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: está se cumprindo a minha palavra. Tive fome, mas não me deste de comer. Tive sede, mas não me deste de beber. Tive frio, mas não me cobriste. Sequer foste me visitar nos hospitais ou nas prisões. Em verdade, a igreja contemporânea tem enchido os seus cofres, diz o Senhor. Tem comprado taças de prata e taças de ouro. Tem contratado os melhores copeiros para servir os reis da igreja contemporânea. Tem contratado padeiros para fazer os melhores pães, para servi-los na mesa dos reis da igreja contemporânea. Muitos homens se tornaram poderosos, muitos homens se tornaram arrogantes, muitos homens se tornaram independentes de Deus e usam Israel para se esconder. Usam a igreja como escudo. Usam muros como esconderijos. E mesmo que a mulher grita: tenho fome, meu filho passa fome, estamos morrendo de fome. Quanto mais a mulher gritar atrás dos muros, mais homens estão se lambuzando em sua luxúria, prostituição, avareza, na sua independência de Deus, no seu orgulho e no seu ego. Pois assim são algumas denominações que dizem ser noiva, que dizem estarem dentro dos muros, que dizem pertencer a Sião. Assim são algumas igrejas onde pastores estão ostentando a riqueza, seus carros de luxos, seus aviões. A sua avareza está exposta em suas pregações. A sua idolatria está impregnada no seu gesto de pregar, esperando aplausos e reconhecimento humanos, fazendo de uma geração idólatra, uma geração corrupta. O ouro está exposto na taça, nos talheres, nos pratos e nos copos, diz o Senhor. Para alguns, a prata já não tem mais valor. Afinal, quem quer saber de prata se há muito ouro? Quanto mais tem, mais recolhe impostos. Pois assim continua dizendo o Senhor dos Exércitos: na nação brasileira, muitos impostos foram levantados através de denominações.
Falsos pastores, bispos e apóstolos conduzem uma multidão ao engano, persuadindo pessoas inocentes, pessoas que não têm o entendimento da verdadeira fé, pessoas que acham que pagando parte do imposto que esses cobrem é o suficiente para obter a cura, para ter um milagre. Pois esses impostores não mostram o verdadeiro preço que deve ser pago. O preço da renúncia. O preço da libertação da escravidão, da renúncia ao pecado. O levar a cruz e carregá-la no seu ombro. O fardo que Yeshua deixou. Um fardo leve. Esses líderes impostores do Evangelho ensinam uma congregação a ser doentes, a ter esperança pela cura. Assim como uma drogaria ou farmácia que prepara coquetéis de medicamentos para curar a úlcera, a mesma fórmula que trata um órgão causa danos ao fígado. Ou seja, uma falsa cura é apresentada. E a sensação de cura que o doente recebe é alívio, é prazerosa. Afinal, a dor saiu. Só que passando um espaço de tempo, a dor se apresenta em outro lugar, nos rins. E quando o rim é contaminado, ele não tem fluidez para bombear o sangue que leva ao coração e nem oxigênio para continuar a trabalhar. O rim contaminado precisará urgentemente de um transplante. E quando essas pessoas não conseguem um transplante, elas morrem. Só que elas morrem em cima de uma maca. Sequer são levadas aos quartos da enfermaria. Afinal, o plano de saúde que elas pagam não é suficiente para cobrir o preço de uma enfermaria ou de um quarto particular. O que isso significa, Pastor Cris? Significa que muitas pessoas estão morrendo acreditando numa falsa cura, num falso milagre, em falsos profetas. Significa que muitas pessoas estão morrendo à espera de um milagre e a última chance dessas pessoas é que seus planos possam cobrir as despesas do hospital. Mas os ladrões têm roubado toda a prata e todo o ouro dessas pessoas. E elas não conseguem mais pagar. Consequentemente, elas morrem nas filas dos hospitais, morrem dentro dessas igrejas. É cruel. Pessoas estão morrendo espiritualmente, acreditando em falsos apóstolos, falsos bispos. São homens que estão se tornando poderosos nessas nações, como no Brasil. São homens que estão tendo poder nos meios de comunicações, através das rádios, através da televisão, através de oportunidade de canais de imprensa. São homens que compram políticos. Homens que compram a justiça, entre aspas.
pois há corrupção ativa dentro do sistema evangélico. E essa corrupção tem permitido que bandidos, marginais e até assassinos atuem como pastores. Ladrão é pouco, pois o nome que podemos dar a esses é ímpios. Ímpios que não têm a piedade, que não têm piedade alguma a assaltar a viúva, que não têm piedade alguma a ouvir o grito da mulher e socorrê-la. Ao contrário, eles a entregam a Deus. Mas a qual Deus eles a entregam? Eis a pergunta. Pois em verdade, assim diz o Senhor. É só olhar para os grandes templos do Brasil. É só observar aonde grandes igrejas estão estabelecidas. Por acaso, essas igrejas são estabelecidas em meio a favelas? Periferias? Ou lugares luxuosos e ricos? Aonde estão esses monumentos? Nas pequenas cidades, elas dominam. São as maiores, as mais modernas. Afinal, as pregações que saem de dentro de lá são pregações que massageiam o ego do público, dos membros que estão lá. São pregações que dão uma falsa esperança ao povo. E aqueles que são doutrinados a essa falsa esperança aparecem todos os sábados e todos os domingos. Estão aí para receber o milagre. Estão à espera de uma oportunidade para que sejam curados das suas doenças. Estão à espera da prosperidade. Afinal, a teoria da prosperidade é pregada e ensinada nesses templos. Pois em verdade, assim continua dizendo o Senhor. Não teria eu compaixão da viúva, compaixão da criança? E quando a mulher gritar, socorre-me, não tenho o que comer, virarias tu as costas? Porque pelo lado de fora está a Ben-Hadad? Terias tu medo de abrir os portões para socorrer a mulher com fome? Deixarias tu ela ao relento? Pois para o rei de Israel é perigo iminente, mas para os filhos do rei, quem temeria Ben-Hadad? Por acaso, os homens de Deus, ao terem seus olhos abertos e ao verem um grande exército com cavalos, espadas e lanças de fogo, teriam medo? A igreja se apavoraria ao ver a cortina de fogo separando Israel do Egito? Temerias tu, ó igreja, o exército de Ben-Hadad ao lado de fora? Pois em verdade, quem está dentro do muro
não precisa temer, porque os muros protegem todos os que estão dentro da cidade. Mas quem está fora do muro vai gritar. O pedido do socorro vai surgir. E o dever da igreja é dar de comer para quem tem fome. É socorrer a mulher que grita. Quem é a mulher? Quem pede socorro? Agora, Ben-Hadad só vai esperar uma oportunidade para invadir a cidade. Mas, se a confiança de Israel está no Senhor, o que teme o rei de Israel? O que temeriam os crentes em Jesus? Tem medo do que faltar? Seja tu, pois, fiel, e o Senhor te prosperará. Se tu és fiel com os teus compromissos com Israel, você terá para dar e não para pedir emprestado, pois assim está escrito. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 25. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me diz: vamos comer o seu filho hoje?" Olha em que nível chegou. "Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando panos de saco por baixo, junto ao corpo. Bom, escuta bem o que eu vou lhe falar agora. É exatamente isso que está acontecendo nas igrejas. O Senhor chora. Assim diz o Senhor: ó noiva de Cristo, eu estou chorando. A viúva está morrendo. A criança está sendo explorada e o povo está sendo enganado. Saem profetas, saem das suas cavernas, de 50 em 50 começam a sair, pois essa palavra chegará aos profetas verdadeiros e eles irão dizer: não estamos sozinhos. E então, assim diz o Senhor: eu darei ordem aos profetas a sair das suas cavernas
E esses profetas, de pouco a pouco, irão se ajuntar até encontrar as duas testemunhas para declarar o tempo do Senhor. E os 24 anciões se levantarão da mesa e aplaudirão os feitos dos profetas. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E essa profecia irá se cumprir, diz o Senhor. Continuando o versículo 30. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castiga com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei diz: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Amados, Eliseu era profeta de Deus. Era profeta de Deus. Você acredita que há aqueles que colocam a culpa em profetas? Acreditem que há aqueles que colocam a culpa no Senhor? Pois escutem bem. Há aqueles que colocam a culpa em autoridades espirituais quando são verdadeiramente homens de Deus. Afinal, quando um governo se sente pressionado, precisam buscar um culpado. Porque muitos dizem: o Senhor jamais deixará o seu povo passar fome. O Senhor jamais deixará a cidade ser cercada. O Senhor jamais deixará acontecer o mal contra Israel. Ou seja, o Senhor jamais deixará acontecer o mal contra a igreja evangélica, contra o sistema religioso. E muitos dizem: não aceitamos essa desgraça. O maior culpado entre todos é Eliseu. Pois será exatamente assim que acontecerá com as duas testemunhas. Fogo cairá do céu, as águas do rio Jordão e o lago de Tiberíades se transformarão em sangue. Haverão pragas semelhantes aos dias de Moisés. E quantas vezes eles quiserem, irão profetizar pragas e desgraças contra a religião. Israel, ou seja,
a Igreja Evangélica, a Igreja Católica e a religião que simboliza Israel. E então, o rei irá pedir a cabeça de Eliseu, a cabeça de João Batista, a cabeça dos profetas. Por acaso, as duas testemunhas não irão atormentar a terra? E não serão elas mortas na praça em Jerusalém? Pois em verdade eu vos digo que os profetas cumprem com sua missão e que os Eliseus saibam qual Deus eles servem. Continuamos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, duvidou, né? A palavra de Eliseu. Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam tudo aquilo também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram. Chamaram as sentinelas das portas da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite
e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a você o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza, eles sairão e então os pegaremos vivo e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficaram. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descobrem o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiram. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidos por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas, quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu. Conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus disseram ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Que lindo, né, gente? Que tremendo. Eu termino o versículo 19 e 20. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: chegou a hora das 2 testemunhas profetizar as profecias. Podem profetizar testemunhas do Senhor. Profetizem testemunhas, pois as palavras que profetizar amanhã, no mesmo horário de hoje, acontecerá. Assim diz o Senhor. O amanhã é amanhã. E o amanhã não é amanhã. Mas a palavra do Senhor se cumprirá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pai Celestial, assim o Senhor nessa noite terminou em me mandar profetizar para as 2 testemunhas, pois assim essa palavra tem peso e certamente tem o seu motivo de ter sido faladas. Adonai, obrigado, Senhor,
por tudo aquilo que o Senhor ministrou, por todas as profecias que foram faladas. Obrigado, Senhor, pois certamente o grito da mulher que está fora dos muros de Israel, que está gritando, pedindo ajuda porque sua casa está sendo destruída, porque seu casamento está sendo destruído, porque a alegria não está brotando na vida dessa pessoa. Esta pessoa talvez está a ponto de tirar a sua vida, porque esta pessoa não consegue mais ter sentido de viver, porque está fora dos muros da cidade. Certamente, quem está fora do contexto do reino de Deus e não paga um preço para te conhecer, sofrerá danos, sofrerá consequências. Mas eu creio que nessa noite o Senhor ouviu o grito da mulher. E se essa mulher gritou e continua gritando nessa noite, pedindo favor, pedindo auxílio, não ao rei de Israel, cujo na palavra não está te servindo, mas ao Rei dos Reis. Certamente esse rei saberá o que fazer de ti, saberá como te orientar, saberá o que dizer para ti e terá compaixão de ti, ao ponto de abrir os portões para que você possa se refugiar dentro da fortaleza, dentro de uma igreja verdadeira que cuidará dessa mulher que grita, que é açoitada pelo mundo, que é açoitado por uma enfermidade, que está numa situação deplorável. Por acaso ela está aqui a me ouvir? E se o Rei dos Reis, Jesus Cristo, abre os portões para você entrar e se refugiar dentro dessa fortaleza, dentro desse ministério, entrarias tu pelos portões da cidade? Pela benevolência e compaixão do Rei dos Reis, que hoje está te dando oportunidade de você se proteger e de viver com o Senhor, e o Senhor cuidar de ti mediante um compromisso que o Senhor espera de ti. Porque afinal, viver dentro dos portões, viver em Jerusalém, pede um compromisso com o Rei, cujo te abriga. Há uma parte que deves tu cumprir, em obedecer os princípios do Rei, em viver os mandamentos do Rei. Se aceitas o convite que o Senhor está te oferecendo, então entra nesse ministério que hoje terá condição de te ajudar. Na época desse rei, cujo foi citado na palavra do Senhor, de 2 Reis, foi um rei que não cuidou, que não se importou pelo grito daquela mulher. Assim como muitos reis, pastores e bispos que se esbanjam, que não estão nem aí pelo grito daquele que tem fome, que estão morrendo espiritualmente, que não estão dando a palavra do Senhor, que estão indo para o inferno junto com esses falsos, porque ocultam a verdade
Mas se tu estás gritando por fome, porque tu tens fome da Bíblia, tu quer alguém que te ensina as Escrituras, corre, pois o Senhor está levantando este ministério para te dar oportunidade de te fartar e de entrar nesse ministério, cujo hoje eu sou pastor presidente e me esforço a lhe fazer entender que é sim vontade de Deus para você fazer parte dele. Obrigado, Adonai, por essas palavras. O que a mulher, o que esse homem que grita por socorro irá fazer? Certamente o rei não jogará comida de dentro para fora, sendo que a única forma de salvar essa pessoa não é fazer com que ela permaneça fora dos muros, mas que ela entre dentro do reino e que ela seja nutrida dentro do palácio, dentro da fortaleza. Amém e amém. Se essa palavra foi para ti, então agora entre pela porta principal da cidade. Faça seu cadastro. Eu te aguardo, entendeu? Olha que as oportunidades não chegam todos os dias. A benevolência do Rei Jesus veio até ti. Se necessário, abandona o teu ministério, cujo talvez até o dia de hoje não te edificou, não te mudou, não te alimentou. Faça tu um passo de ousadia e não tenha medo. Não tenha medo das consequências daqueles que podem dizer: o que você está fazendo? Se quem tem fome procurará e irá até a fortaleza, aonde encontrará alimento. Aqui há alimento. Faça o teu cadastro. Como fazer parte? Vocês estão vendo esse QR Code aqui. Então, aproxima teu celular e irás acessar diretamente ao seu cadastro. Eu aguardo. Eu irei ler o seu cadastro. Preenche com excelência todos os pontos, tudo aquilo que é pontuado, as perguntas, para que possamos conhecê-lo. Mas faça-o. Ah, pastor, eu não sei como funciona esse lance de QR Code, não sei. Você pode, por intermédio do nosso site, igreja ouci, isso, né? igrejaouci.com.br. Anotou? Igreja ouci, O-W-C. Eu creio que está escrito aí, .com.br. E ali você verá um lugar para você fazer o seu cadastro. Não demores, porque o exército da Síria e o rei Ben-Hadad está nem aí por ti e não terá condição de te ajudar. Isso significa que o mundo irá acabar contigo. O sistema deste mundo, isso foi comprovado, não é? Até o dia de hoje não está te ajudando. Tu precisas ser inserido no reino dos céus. Bem-vindo nesse ministério abençoado. Eu te aguardo. Um grande abraço, lembrando que sábado que vem, mesma hora, 21h, no canal da OCBR, estaremos novamente com uma linda palavra. Que Deus possa abençoar todos aqueles que entenderam que há proteção e a bênção dentro dessa fortaleza, onde a palavra é pregada na sua essência. Abraço e até sábado.